aqui, né, nessa semana, iniciando hoje, 18 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito. Uma semana hoje muito importante para todos nós, né, sejamos condutores habilitados, sejamos enquanto não motorizados, né, principalmente aí na participação enquanto pedestres, né, o trânsito a gente tem que pensar que ele é feito de pessoas motorizadas e não motorizadas. Agradeço a participação de todos, né, agradeço principalmente a Câmara Municipal, a Escola do Legislativo e todos que aqui se encontram presentes. E antes da gente adentrar esse tema aí que é tão importante para todos nós, eu gostaria primeiro, né, de passar aqui para vocês um pequeno vídeo, né, dessa parceria da Escola do Legislativo com o SESC Senat, apresentando para vocês, então, o SESC Senat e toda a nossa prestação de serviço. É uma parceria muito importante que a gente realizou recentemente e esperamos aí dar uma continuidade e já já a gente adentra aí o nosso tema. No fundo, que no nosso vídeo institucional, gente, né, apresenta para vocês o SESC, que é o Serviço Social do Transporte, e também o SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Houve ali um pequeno, né, problema técnico, mas mostra para nós ali exatamente essa realização de todos os nossos serviços. Muitas pessoas pensam que a gente atende somente o trabalhador do transporte, nós atendemos também a toda a comunidade. Então, nós temos vários cursos de todos os tipos de capacitações, né? E temos também os serviços da área do serviço social. Entra a nutrição, o atendimento odontológico, né? A psicologia e a fisioterapia. Então, também está aberto a toda a nossa comunidade, tá bom? E aí vem uma grande pergunta, né, que eu gosto sempre de começar com as nossas palestras. Quantos acidentes hoje são aceitáveis no Brasil? Vamos pegar a realidade principalmente de Divinópolis, ou vamos pegar uma realidade de Minas Gerais. Também é um vídeo, né, como está tendo um problema técnico com áudio, eu não vou passar, mas eu vou falar aqui de alguns números. Hoje, o Brasil, ele é o 5º país que mais mata no trânsito. Isso numa análise, numa estatística, né, mundial. O Brasil ele deveria ser referência em 5º lugar, né, assim como também ele já foi em 4º lugar, na educação, na saúde, na segurança. E o tema trânsito, a gente percebe que ele não é um tema tão pautado, né, seja no nosso município, no estado, a nível federal. Precisa-se ter um olhar mais diferenciado, mais detalhado. Porque hoje são mais de 52 bilhões de reais, que isso é uma estatística constatada aí pela Organização Mundial da Saúde, esse valor que é gasto com as vítimas, né, oriundas do acidente de trânsito, poderiam ser investidos nessa área da educação, da saúde e da segurança. A gente deve lembrar também, dentro dessa pergunta, né, que querendo ou não parte também para a parte da segurança do trabalho, o número é 0. Cada um de nós devemos pensar que hoje o número de acidentes em relação ao trânsito, ele deveria ser 0. Hoje o Brasil, apesar da pandemia e ter reduzido um pouquinho, ele mata em torno aí de 33 mil mortes. Então, assim, é um número muito grande, fora o gasto que se tem com o SUS. Né? Pessoas hospitalizadas, principalmente oriundas do acidente da motocicleta, há um gasto absurdo, tem que afastar aquele funcionário ali, né, da empresa. Então, é um efeito dominó, é uma consequência muito grande. A gente poderia investir esse dinheiro em outras áreas, mas não. Então, aqui, né, dentro do vídeo, aí, dentro da pergunta, esse número ele é 0. Lá atrás, né, especificamente em 2021, foi criada, então, essa década mundial da redução de acidentes de trânsito. Essa década priorizou, e o Brasil assinou e concordou, né, com todos os órgãos governamentais,
E o Brasil, ele se responsabilizou em reduzir em até 50% o número de acidentes de trânsito. Isso não aconteceu. Veio a pandemia, claro que menos pessoas foram para o trânsito, para a via pública, para as rodovias, houve uma pequena redução, mas isso não aconteceu. Isso fica muito ruim para o nosso país, porque a gente é mal visto lá fora. Né? As grandes empresas que deveriam vir para cá fazer os grandes investimentos, elas não vão fazer esse investimento. Pensando, então, que a gente não tem o quê? Uma mobilidade urbana, né, possível e facilitada para todos, que é direito de todos, que está lá regido na nossa Constituição. Tá? Então, aqui, essa década foi só para poder comentar sobre a questão dessa redução. Aí eu coloquei também um parâmetro ali, fazendo uma comparação, né, com a própria Covid. Né? Olha só, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, então, mais de 3 milhões de mortes no mundo em 2021, oriundos, então, lá da Covid. E no trânsito, 4 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, muitas vezes, a gente vê esse tema, né, do trânsito que parece estar muito longe, mas às vezes ele está ali dentro da nossa casa, né, um parente, um amigo. Em 2010, a gente fez uma pesquisa aqui, né, no Hospital São João de Deus, em Divinópolis. A cada 10 pessoas internadas, 6 eram oriundas do acidente de trânsito. Então, ou seja, 60% das nossas vagas nos hospitais sendo ocupadas por pessoas acidentadas. 40%, então, somente procurando, né, devido ali a uma doença crônica, a um problema de saúde. A gente precisa inverter isso. A gente precisa que menos pessoas procurem os hospitais vindo de um acidente de trânsito. E hoje, na nova nomenclatura, né, para poder deixar esse dado atualizado, não se fala mais acidente. É sinistro, né? Segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, foi alterado para sinistro de trânsito. Popularmente, a gente ainda fala que é mais fácil, que é mais comum, né? Porque o acidente, ele é uma fatalidade. Né? Você está andando aqui no espaço da Câmara Municipal, tem ali uma casca de banana, sem querer você escorrega e cai ao chão. Isso é um acidente. Agora, o sinistro de trânsito, ele é evitável. É comprovado que todo acidente de trânsito, ele é evitável. Por que não se evitou? Porque ou você deixou de observar, ou você deixou de sinalizar, ou você deixou de deslocar o veículo. Né? No trânsito, toda manobra vai implicar em observar, em sinalizar e em fazer esse deslocamento. Quando não é feito, né, a falta ali, a desatenção, alguma coisa vai acontecer. Também coloquei outro dado ali comparativo, né, com algumas tragédias que aconteceram, né, aqui em Minas Gerais e também lá na Síria, quando houve a guerra, e também em relação aos acidentes aéreos. Então, ainda é um número menor. Ou seja, resumidamente, o acidente, né, o sinistro de trânsito, ele ainda é o que mais mata hoje, não só no Brasil e em outros países. Os países de primeiro mundo, os países na Europa, né, são países que são preocupados com a questão da mobilidade e da segurança no trânsito. Há, sim, um investimento muito grande, né, para poder trabalhar com essa redução. No nosso Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente lá no capítulo 6, né, fala para a gente que a educação no trânsito deverá ser implementada na pré-escola, no ensino médio e também até lá no 3º grau. Então, a gente pensa assim, por que eu não tenho lá a disciplina para o meu filho estudar da educação no trânsito? Então, precisa de regulamentar, precisa de ter fiscalização, seja uma escola municipal, estadual, a nível federal, uma escola particular, vamos correr atrás, vamos fiscalizar, vamos regulamentar, porque já está lá na lei federal. Né? Se vocês buscarem o capítulo 6, vai falar isso. Então, mais uma vez aqui comprovando, né, dentro da Organização Mundial da Saúde, o Brasil hoje, ele é o 5º país que mais mata no trânsito. A gente gostaria que ele estivesse em 5º lugar, né, na educação, na saúde. E aí vem um fator muito importante. Quem é o provocador, né? Quem é o agente causador principal desse acidente de trânsito? Então, o Observatório, né, Nacional de Segurança Viária, que é o ONSV, assim, né, como o DataSUS, o SUS, Ministério da Saúde, relata para a gente, afirma, né, por meio da estatística,
que 90% dos acidentes ou dos sinistros acontece devido à falha humana. O que é essa falha humana? Aí vão vir 3 agentes causadores, que são imperícia, imprudência e negligência. O que é o condutor, né, de veículo? Depois vamos comentar sobre o pedestre, que é imperito. Vamos pegar lá o aluno recém-habilitado da autoescola, que ele ainda não tem uma habilidade suficiente, embora seja aprovado ali no exame de direção veicular, ele ainda não tem essa perícia, a perícia, o manuseio, a habilidade de dirigir o veículo. A imprudência, pegamos lá o excesso de velocidade, o desrespeito à lei de trânsito, qualquer artigo do código, qualquer desrespeito à lei de trânsito, a gente está sendo imprudente. E a negligência, ela é o desleixo, o descuido. Eu sei que o meu veículo está com os pneus lisos, pneus carecas, mesmo assim eu coloco esse veículo na via pública, eu insisto em colocá-lo se ele não tem essa condição. Então, esses 3 causadores, eles estão dentro desses 90%. Os outros 10% restantes, né, nós temos então 5% devido às condições adversas, e os outros 5%, né, falhas no veículo, são falhas no veículo não da negligência, porque um carro novo, ele também pode queimar ali um sensor, né, do ABS, por exemplo, e na hora da frenagem de emergência, esse freio ABS não funcionar. Aí vai cair nessa estatística, tá? E a falha na via, que entra a condição adversa, um buraco, um afundamento, a má sinalização, não tem ali a placa, não tem a pintura, isso é o mínimo. É o mínimo. Então, quer dizer que a cada 10 acidentes, 9 é culpa do condutor. Aquela pessoa que está entre o banco e o volante. Então, nessa semana exatamente, né, de 18 a 25 de setembro, em que celebramos a Semana Nacional de Trânsito, o intuito é trabalhar essa conscientização. Não só como parte enquanto condutor, condutor habilitado, mas como pedestre também você pode fazer a sua parte. E aqui nós temos, né, que eu elenquei, algumas infrações principais que acontecem hoje no nosso Brasil. Cada região do nosso país é muito peculiar, né? E cada região a gente tem um índice diferente. Hoje, na regra geral, o excesso de velocidade é uma das primeiras infrações apontadas e que, com a sua consequência, promove ali o sinistro, o acidente de trânsito. Então, precisa-se, né, de trabalhar essa conscientização e precisamos também aumentar mais a fiscalização, tá? O segundo, o avanço de sinal vermelho, que é muito comum na área urbana, e a não utilização do cinto de segurança. Também é comprovado dentro dos equipamentos, né, de segurança, equipamentos individuais, que o cinto ele pode te salvar e manter a sua vida em até 80%. Ou seja, a sua chance ali de virar óbito, ela é mínima, de 10% a 20%. Né? Então, as pessoas precisam de fazer essa conscientização. Lá no artigo 65 do Código, isso é claro para nós, né? Cita lá da seguinte forma, que o cinto de segurança ele é obrigatório para todos os ocupantes do veículo em todo o território nacional. E aí há-se um hábito, uma cultura, um costume de que só o condutor e o motorista, o passageiro que está sentado à frente, deve utilizar o cinto. Muitas vezes na área urbana, né, às vezes de costume dos pais, dos avós, hoje muitos condutores, quando os filhos adentram o veículo e sentam atrás, e aí a maioria dos pais não pede, né, não solicita ali que seja colocado o cinto de segurança. E a ausência, né, desse ato ali de colocar o cinto pode fazer perder, né, vidas e principalmente ali a vida da sua criança, do seu filho, do seu sobrinho, né, da pessoa que você ama. A gente tem que pensar que no final do dia a gente quer voltar para casa bem, com saúde, né? A gente quer voltar para casa e a gente sabe que tem os nossos familiares que estão ali nos aguardando. A gente tem que pensar nisso. Só que as pessoas banalizam muito, né? A gente não vê tanto essa estatística ela sendo exposta, né? A gente que trabalha mais na área do setor do trânsito e transporte, e a gente fica atrás desses números, a gente sabe que há uma consequência, um desdobramento muito grande, principalmente nos hospitais e o gasto com o SUS. E a maioria das pessoas, né, realmente, infelizmente, ainda o Brasil vai demorar um pouquinho a ter essa evolução. Uma forma, né, de melhorar isso é já fazer a implementação, como eu comentei lá,
do capítulo 6, com a disciplina da educação no trânsito, né? E também aumentar mais essa fiscalização. E dentro lá do excesso de velocidade que eu coloquei, né, é importante salientar que lá no artigo 218, não só pelo objetivo de penalizar, mas se existe a infração, é porque ela foi feito um levantamento, né, foi feito ali um estudo, né, específico, e aí deu-se a importância de agravar essa penalização. Como vocês podem ver no slide, né, fala para nós que essa infração ela é gravíssima e essa multa ela é agravada em 3 vezes. É uma multa de 3 de R$ 293,47. E isso também pode levar à suspensão do direito de dirigir. Se a gente faz uma busca lá pelo site do Detran, né, verifica as portarias que o Detran publica, a gente tem centenas de casos de suspensão devido ao excesso de velocidade. Embora também na nossa lei, na nossa Constituição, há formas de recorrer, mas mesmo assim, como é a número 1, ela também vai implicar aqui em valores altos e principalmente na suspensão. E esse excesso de velocidade ele vai acontecer principalmente quando ele for superior a 50% da velocidade máxima. Existem outros pontos no código, né, que elenca um percentual menor de valor de multa. E esse é o mais agravado. Outro ponto importante na área urbana que a estatística vem levantando, né? Dentro da zona urbana, área central de várias cidades, 80% a 90% dos acidentes sendo provocados pelo uso do celular na direção do veículo. Ah, mas eu estou utilizando o fone, eu estou utilizando o Viva Voz. Não tem como, gente, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Quando você atende a ligação, que você tem que prestar atenção no que o outro está falando, você se desconecta ali daquele ato de dirigir. Então, uma criança que atravessa na frente, uma pessoa com deficiência, né, que às vezes tem ali uma limitação na hora de fazer a travessia, na faixa de pedestres, um idoso, você não vê, né? Quando você olha para o aparelho, que você olha novamente para a via pública, já mudou tudo. E acaba-se também com a questão da falta da atenção difusa, né, que a direção defensiva coloca para a gente. Então, o conselho é sempre, principalmente nessa Semana Nacional de Trânsito, coloca lá o seu celular, né, com uma mensaginha, uma musiquinha, pare o veículo, imobilize o veículo, e realmente naquele momento exato, depois de encostar e estacionar o veículo, aí você atende a ligação. Né? Não tem essa necessidade, porque às vezes você não vai colidir em outro veículo, mas às vezes você vai atropelar uma pessoa que não tem nada a ver ali com a situação daquele momento. Nós temos a impressão, a gente tem a impressão sempre que todo mundo conhece sobre o trânsito. Tem pessoas que não sabem ler e escrever. Né? Quantas pessoas, às vezes, nos pontos de ônibus já nos pediu ajuda? Né? Qual que é o número desse ônibus? Vai para onde? Nos pede ajuda na hora de fazer a travessia, na faixa de pedestres? E se naquele momento fosse solicitado ali, né, por um outro colega na travessia, enquanto pedestre essa ajuda, você está dirigindo ali o veículo automotor e você não percebe que há 2 pessoas na travessia da faixa de pedestres. Então, esse sinistro pode acontecer, né? E aí o óbito ele pode vir. E existe, dentro do nosso Código Civil, a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Né? Lá no artigo 927, vai falar no nosso Código Civil, aquele que provocar um dano a outrem, ele é obrigado a repará-lo. Ah, mas foi o pedestre que atravessou na minha frente. Isso não existe. Está lá na lei. Existe a previsão na lei. Né? E no artigo 186 e 187 também vai falar que isso é um ato ilícito. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, ela mostra para nós que o risco de acidentes aumenta em 400% quando você utiliza o celular no trânsito. E aí, né, tem um vídeo aqui, eu vou tentar passar ele aqui novamente, que faz esse questionamento para nós. Ele nem precisa do áudio, né? Pelas imagens vai ficar bem claro o entendimento do fato, do acontecimento que vai ter ali. E aí vem essa perguntinha. Você ainda mexe no celular enquanto dirige?
e tem uma legenda também, vai ficar fácil, né, da gente ter essa compreensão. É um vídeo que foi feito em outro país, né? E ele mostra um dia comum, né? Uma criança circulando, né, numa área urbana, no seu bairro, né? Vai passar ali também uma mulher que sai da sua casa, né, dirigindo o seu veículo, e mostra que ela vai utilizar o celular para poder conversar com o marido, né? Em outro cenário ali, né, a gente tem uma mãe saindo com uma filha, depois vai ter um idoso, né, que olha aquele belo, lindo dia ali por meio de uma vidraça, e aí vai ter um fato ali bem impactante. Ali esse senhor que está dirigindo, né? Ele está dialogando por meio de um viva voz. A esposa também está em outro veículo, né? E ambos estão conversando. E aí, numa fração de segundo, vai acontecer um sinistro de trânsito. Esse vídeo ele nos faz refletir também, pessoal, o quanto, né, é importante a gente nos policiar nas nossas atitudes. Então, a legenda ali no final, né, que nenhuma postagem, né, nenhuma olhada é importante no momento da condução do veículo. E outro ponto importante, pessoal, né, principalmente nessa Semana Nacional de Trânsito, é em relação à embriaguez ao volante. Hoje também a gente tem um número, né, bem alto, bem preciso, em relação aos sinistros envolvendo pessoas alcoolizadas. A gente precisa também, né, para poder melhorar e reduzir, aumentar mais a fiscalização. A legislação, ela tem sido rigorosa, e hoje, se a gente for comparar a lei seca no Brasil com os demais países, né, mundialmente falando, o Brasil ele tem a lei seca mais severa. Por quê? Qual é a quantidade, né, de álcool que eu posso ingerir e posteriormente conduzir um veículo automotor? A nossa tolerância ela é 0. Assim como Holanda, né, França e outros países permite lá 2 latinhas de cerveja, né,
ou às vezes uma dose lá do destilado. No Brasil não permite-se nada. Você tem que soprar o aparelho etilômetro, ele tem que dar 0,0. Lembrando também que dentro, né, do próprio artigo 65, ele vai também penalizar. Vai falar que esse condutor, quando é pego, né, dirigindo de forma embriagada ali, comprovadamente, ele poderá pagar uma multa que está prevista no artigo 65 do Código, 10 de 293,47 centavos, mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, retenção do veículo. E responde, né, por um processo. Se oriundo da embriaguez também acontecer ali um atropelamento, ele também vai estar respondendo lá a partir dos crimes de trânsito, que está escrito para a gente lá no artigo 306. Né? Para quem quiser depois pesquisar em casa, os crimes tipificados de trânsito estão escritos lá do artigo 302 até o 312. E o 306 ele é muito claro nesse sentido. Então, a penalização ela existe. E nós temos aqui uma jovem, né, da década de 90, de um outro país, e ela foi muito sofrida, muito martirizada, né? Ela voltava com os amigos de uma festa, um veículo em sentido contrário, o motorista embriagado colidiu no carro dela, o carro, né, em que ela estava pegou fogo, que é a Jaqueline Saburido, que faleceu em 2019, e o corpo dela, né, mais de 70% pegou fogo, e ela ficou dessa forma aí, né, na foto do lado direito. Ela foi um símbolo mundial, né, na Guatemala, nos Estados Unidos e diversos outros países, trabalhando com a conscientização. Ela era uma palestrante que trabalhava em prol da vida e em prol da redução do acidente de trânsito e em prol, principalmente, de não conduzir um veículo embriagado. Vou mostrar aqui rapidinho um pequeno depoimento dela. Também ele é legendado, né? Ela se apresenta, ela fala que ela é Jaqueline Saburido. A foto, né? Ela ali com 19, 20 anos, muito jovem, muito bonita. Ela passou por mais de 40 cirurgias. A mãe, na época, não aguentou o impacto, abandonou o pai, né? E deixou o pai cuidando dela sozinho, né? Separou do pai e ela ficou dessa forma aí. Então, o lema dela, né? Antes de falecer em 2019, ela faleceu aí oriunda de um câncer. Era em prol da vida e não conduzir o veículo alcoolizado. A gente pensa que é só um copinho que não vai fazer ali uma interferência muito grande, né? Quando você ingere ali um copo de cerveja, por exemplo, esse álcool ele já cai imediatamente na sua corrente sanguínea. Ele vai reduzir a quantidade de hemoglobina, né? E a hemoglobina ela é responsável pelo transporte do oxigênio nas nossas células. Então, automaticamente haverá essa redução. Vai reduzir, vai diminuir a sua atenção, a sua concentração, a sua memória, os seus reflexos. Você vai ficar mais lento para raciocinar, para planejar, para decidir, né? Para verificar o espaço, se aquela ultrapassagem vai dar certo ou não. Né? Então, toda a sua psique e parte, né, mental ali ficarão alterados, oriundos do acidente de trânsito. Não tem problema, não?
Vamos dar sequência aqui, mesmo sem o slide, pessoal. O próximo ali na sequência, né, seria o que é direção defensiva. Então, quando a gente ouve, né, falar nessa palavra, muita gente pensa que é dirigir defensivamente. Sim, de que forma? Ao reduzir a velocidade antes de se aproximar de um cruzamento, né, um ato de direção defensiva. Quando você faz a travessia somente na faixa de pedestres, também é um ato de direção defensiva por meio do pedestre. Quando o ciclista ele circula pela ciclovia ou pela ciclofaixa, é um ato de direção defensiva. Não dirigir embriagado, não exceder a velocidade, não ultrapassar o sinal vermelho, né? Não estacionar em cima dos passeios e ou calçadas, são atos de direção defensiva. Se você está lá na rodovia e logo à frente, 100, 150 metros, né? Por exemplo, um veículo, ele começa a frear e aparece lá a luz vermelha de frenagem, né, de emergência ali, ou liga o seu pisca-alerta, automaticamente isso também já nos liga um alerta de quê? Né, de segurança ativa, que nós devemos fazer a redução da velocidade do nosso veículo, automaticamente já nos instiga em acionar o nosso pisca-alerta. Por quê? Se o veículo da frente, ele está fazendo essa frenagem, ele aciona o pisca-alerta, tem algum obstáculo para ele. Ou tem um animal na pista, né? Ou tem um acidente que o obrigou a acionar esse pisca-alerta. Então, isso chama atenção logo quem vem atrás. E aí vem a seguinte pergunta, né, que muitos alunos fazem para a gente. Qual que é essa distância que eu devo manter, né, de forma segura entre o meu veículo e o que vai à frente? Na técnica da direção defensiva, né, regra geral, fala que quanto maior a velocidade, maior a distância você tem que tomar do veículo que segue à sua frente. Está chovendo, então você tem que dobrar. Há uma média, né, um cálculo básico e razoável que fala o seguinte: um veículo a 80 km por hora, né, durante o dia, pista seca, pneus em boas condições, ele vai gastar uma média de 66 metros para poder se imobilizar totalmente. Enquanto lá na pista molhada, então, a gente teria que dobrar, né, seria passando para mais de 130 metros. Então, não existe um valor exato dentro da estatística, né, e dentro da lei da física, depende do tamanho do veículo, do peso, se é um caminhão, se é um ônibus, se é uma carreta, se esse veículo ele está carregado, o peso da carga, o peso do veículo em si, empurra esse veículo. Então, ele vai gastar uma distância maior para poder parar. Por quê? O fato de retirar ali o pé do acelerador e pular para o pedal do freio, numa velocidade de 80 km por hora, você já percorre 16 metros, que a gente chama de distância de reação. Após acionar o pedal de freio, então quer dizer, enquanto você está pressionando esse pedal de freio, nessa velocidade de 80, o veículo ele vai percorrer mais 50 metros, que é a chamada distância de frenagem. E como que eu chego nessa distância de parada total? Então, eu somando a distância de reação mais de frenagem, eu chego nessa distância de parada total, né, que vai dar 66 metros e uns quebradinhos. Então, é um valor, vamos colocar assim, só como uma média, que vai depender do veículo. Né? A gente não pode dizer aí que será com todos os veículos, nessa mesma velocidade, essa mesma distância, que esse veículo vai conseguir parar. Então, voltando ao nosso slide, né, é a forma de dirigir, é a forma de evitar se envolvendo em acidente de trânsito. Né? De forma resumida, isso é direção defensiva. Como que eu pratico? Eu já dei aqui algumas dicas, né? E no slide conta para a gente. Ficar atento em tudo que passa ao seu redor. Que a gente chama no trânsito de quê? Da atenção difusa. No veículo pequeno, né, no automóvel, você tem que estar atento no retrovisor interno e nos retrovisores externos, né? O ângulo de 360 graus. André, de quanto tempo que eu tenho que fazer essa verificação? Né? Uma média aí de 5 em 5 segundos. É uma média, mas toda hora ali, a cada segundo, se você puder verificar, você antecipa uma ação ali inesperada e você consegue reagir a tempo. Se você não conseguir evitar o acidente, você vai conseguir minimizar, reduzir as consequências desse sinistro, né? Eu ainda falo muito a questão do acidente, que é a palavra mais comum, né, para todo mundo, né, popularmente. Porque o perigo ele chega sem avisar,
né? Ó, haja imediatamente, não espere a atitude do outro. Eu vou esperar aproximar desse veículo para eu poder frear. Não. Se você já viu a luz de frenagem de emergência, a luz vermelha ali, que é um sinal de alerta, você já deve começar a redução de velocidade do seu veículo. E aí lhe coloquei também outras dicas. Se você está saindo com um automóvel de uma garagem, independente do sentido dessa via pública, fique atento a quê? A movimentação de outros veículos. Às vezes a gente é pego de surpresa, né? Se você é o piloto ali da motocicleta, sai inesperado aí esse automóvel de uma garagem, de um estacionamento particular. E nessa foto exatamente mostra para a gente, parece que o condutor da moto ele está olhando lateralmente, um pouco para o lado. Ele pode ali nessa situação não enxergar o automóvel. E há também um outro artigo no código que é muito importante salientar, pessoal, que é o quê? O veículo de maior porte, ele é responsável pela segurança do veículo de menor porte. Os veículos motorizados, todos os motorizados, são responsáveis pela segurança do não motorizado. Então, a moto ela é responsável pelo ciclista, pelo pedestre, né? O ciclista, o famoso bicicleteiro, ele é responsável pela segurança do pedestre. Né? E todos em conjunto somos responsáveis, no código fala assim, pela incolumidade do pedestre. O pedestre ele é o mais vulnerável. Mas ele atravessou sem verificar, né, o bonequinho verde. Mesmo que ele faça dessa forma, a prioridade ainda é dele. E se é um motorista, às vezes, do setor do transporte, que é a nossa área, né, um motorista do transporte coletivo, do transporte escolar, lá na parte do crime de trânsito vai falar que a pena de detenção poderá aumentar de 1/3 a metade se esse motorista profissional atropelar o pedestre na faixa de pedestres, que vai incluir lá também dentro do artigo 927 do nosso Código Civil. Quando a gente provocar um dano a outrem, a gente tem a obrigação de reparar esse dano. Outro cuidado, né, gente? Olha lá, não avançar sinal vermelho. Se o sinal está vermelho ali, para o automóvel, para a motocicleta, ele está verde para o pedestre. Então, se esse automóvel ele atropela, né, ele machuca, ele mata esse pedestre, esse condutor do veículo automotor, ele vai, então, responder civilmente e também criminalmente, caso venha a óbito esse condutor, esse pedestre. Estacionar o veículo, devemos guardar um espaço, uma distância de pelo menos 5 metros da esquina, porque a gente pode ser surpreendido ao fazer uma conversão. E outra coisa que é bem comum, né? A faixa de pedestre, ela é pintada, desenhada especificamente lá na proximidade do cruzamento. Aí muita gente questiona, por quê? Né? Porque o cruzamento, ele é perigoso. Mas é ali no cruzamento que todos os condutores de veículo, ao parar diante do semáforo, vão ter a visão ampliada ali, basicamente, de quase 360 graus. Então, há uma visão que a gente tem, basicamente, do todo no trânsito. Por isso que a faixa de pedestres ela é pintada na proximidade do cruzamento. Então, ali, muito importante a gente guardar o que o código determina de não estacionar a menos de 5 metros da esquina, né? Outra coisa que é muito comum, né? Eu já vi aqui em Divinópolis e outras cidades onde já visitei, estacionar em locais proibidos, além ali também de burlar, né, a questão do direito assegurado ao pedestre, que está escrito para a gente lá no artigo 29. Né? O trânsito sobre passeios ou calçadas só é permitido para entrar e sair com o veículo de garagem. Qual é o momento que eu adentro, né, com o veículo sobre o passeio, sobre a calçada? Quando eu vou guardar o meu veículo na garagem, quando eu vou retirá-lo, eu não posso estacionar. Eu estou lesando um direito do pedestre. E, mais que importante nessa Semana Nacional de Trânsito, a gente tem que pensar e zelar pela segurança, pela vida de cada um de nós, do pedestre. Às vezes, esse pedestre que está ali do outro lado, ele pode ser um parente, um amigo, né, uma pessoa muito importante nas nossas vidas. E você lá dentro do veículo automotor, muitas vezes não tem a oportunidade de saber quem que é esse pedestre. Só depois do sinistro acontecido é que você, né, vai se dar conta de quem que é esse pedestre atropelado.
Então, dentro da regra de maior circulação, o veículo de maior porte, né, cita ali para a gente, ele é responsável pela segurança do veículo de menor porte. O veículo motorizado, ele é sempre responsável pelo veículo não motorizado. E todos nós, em conjuntos, pela incolumidade dos pedestres. Então, mais uma vez, tendo a pintura ou não, qual que é o local, né, indicado? Procure sempre a pintura estatigráfica, a faixa de pedestres. Olha, Andresa, não tem essa faixa. Então, aproxime lá do cruzamento, sempre em linha reta, no sentido perpendicular. Por quê? Para que você possa conseguir olhar para a esquerda, olhar para a direita. Ali, fazendo a travessia dessa forma, enquanto pedestre, quem está sentado lá dentro do veículo automotor, ele vai precisar ter uma atenção difusa, né, de 360 graus. Então, ele sabe que ele não pode adentrar, né, que o condutor habilitado não pode avançar sobre a faixa de pedestres. E mesmo que o sinal lá, né, do bonequinho, o semáforo, né, primeiramente, para o condutor do veículo automotor fique verde, ficou verde para o carro, mas o pedestre ele não concluiu essa travessia. O condutor do veículo motorizado ele é obrigado a imobilizar, parar, a aguardar a travessia desse pedestre. Às vezes é um idoso que está atravessando, uma pessoa com a deficiência, com uma mobilidade urbana mais reduzida, né? Procure a faixa. Se não tem, procure a proximidade do cruzamento. Não faça a travessia na diagonal. Qual a principal regra no trânsito? Ver e ser visto. Eu preciso ver o outro veículo com antecedência e eu quero que o outro veículo também me veja com antecedência. Essa é a principal regra no trânsito. Seja na zona urbana, seja na zona rural, né, nas rodovias. O artigo 70, né, confirma mais uma vez para a gente sobre essa importância. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem. Qual é a diferença? Preferência e prioridade. A preferência a gente calcula entre os veículos. A gente calcula, né, entre o meu veículo e o outro motorizado. A prioridade não, a priori. Primeiro, né, pensando no veículo motorizado, prioridade entra lá o veículo de emergência, polícia, ambulância, desde que estejam lá com sirene e giroflex acionados. E pensando no pedestre, o código ele priorizou isso, por isso que coloca a palavra de prioridade. Independente de qualquer circunstância, sempre vai ser o pedestre esse ser de maior importância. Por quê? Nós somos de carne e osso, gente, né? O pedestre ele não tem duas rodinhas nos pés que vai agilizar aquela travessia naquele local. O veículo, né, motorizado ali, enquanto motor com potência desenvolvida, né, com vários dispositivos hoje de sensores, tem ali uma prioridade e consegue imobilizar esse veículo o mais rápido possível, enquanto o pedestre não. Ele tem uma lentidão, muitas vezes, na hora de fazer a travessia. Por isso que o artigo 70, ele vai priorizar isso aí. Mesmo ele falando, exceto nos locais com sinalização semafórica. Tem lá o bonequinho para o pedestre e tem o semáforo verde para o veículo automotor, eu vou respeitar isso. Ah, não tem, né, esse controle semafórico, eu vou buscar a faixa de pedestres. Não tem a faixa de pedestres, eu vou aproximar lá do cruzamento, vou imaginar que ela esteja ali pintada, eu vou fazer essa travessia perpendicular em linha reta. Por quê? Por causa da visão periférica, né, da atenção difusa, que a gente deve estar atento em tudo que acontece ao redor do veículo. É o que a gente costuma brincar e falar que é a visão de Tandera, né, visão além do alcance, né, a gente conseguir ver tudo o que está ali ao nosso redor. E já, né, finalizando aqui a nossa palestra, nosso tema, né, eu quero comentar aqui, passar um vídeo aqui final, sobre a importância, né, do cinto de segurança. Como eu comentei já no início, né, é comprovado em todos os testes, os crash tests que existem pelas grandes montadoras, né, e estatísticas no geral, que você pode sobreviver, ter uma grande possibilidade de sobreviver entre 80% a 90% num acidente grave, se você estiver utilizando o cinto de segurança.
Outro dado importante, né? O passageiro que está sentado atrás do motorista ou que está sentado atrás do banco do passageiro. Se, né, esse motorista que está sentado à frente conduzindo ali, ele está com cinto, ele está seguro. Mas o passageiro que está atrás desse motorista, ele tem um peso ali de 60 quilos, né? É um homem, é uma mulher que tem 60 quilos. Na hora do impacto, se o passageiro estiver sem o cinto, esse peso aumenta em 20 vezes. Então, essa pessoa que está atrás, que pesa 60 quilos, vezes 20, ela passa a pesar 1.200 quilos, mais de 1 tonelada. E mais de 1 tonelada ainda em cima do banco do motorista é um estrago muito grande, né? Então, o nosso vídeo ali não é para assustar, ele é só uma conscientização, né? E mostra essa importância da utilização do cinto. E frisando mais uma vez, né, lá no artigo 65, confirma para a gente, lá é muito claro, o cinto de segurança, ele é obrigatório em todas as vias, né, do território nacional, e ele é obrigatório para todos os ocupantes dos veículos. Não é somente o condutor na frente e o passageiro na frente. Os 3 passageiros atrás, se o seu veículo é um veículo com 5 ocupantes, esses 3 passageiros atrás também devem estar com cinto. Lembrando que as crianças, né, menores de 10 anos devem estar, né, nos respectivos dispositivos de retenção. Então, nós vamos assistir aqui rapidinho, né, é só uma conscientização e a gente já finaliza. Então, mais uma vez, comprovando para a gente ali, né, gente, numa campanha muito bonita que os Estados Unidos fez alguns anos atrás, né, de uma família simulando ali a atuação do cinto de segurança. Então, num acidente grave, e a gente sabe que hoje as colisões, né, a colisão frontal, principalmente, que é uma das piores e que mata, você tem aí a chance, o percentual de sobreviver em torno de 80% a 90%. Então, agradeço desde já a atenção de todos vocês, né, a participação aqui na Câmara Municipal. E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. A gente fica, né, de portas abertas e lá no SESC Senat, né, para poder recebê-los, para poder, né, conhecer também a nossa estrutura. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, né, eu, enquanto instrutora, né, especialista nessa área do trânsito, a gente também se encontra à disposição. Muito obrigada, uma boa tarde para todos.